quem não me conhece, acho que, não estou vendo aqui, acho que é quem... Ah, não, José Roberto já foi meu aluno, mas alguns de vocês, né, que ainda não foram meus alunos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Magalhães, a gente vai estar juntos aí durante esse semestre, na disciplina de Deontologia e Bioética, tá? Não sei o que foi que andaram falando para vocês já do semestre passado, né, mas espero que tenham sido só coisas boas quando vocês perguntaram como era a disciplina de Deontologia, tá certo? Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina. Eu vou mostrar para vocês o cronograma direitinho, tudo ok, tá? Como é que a gente vai trabalhar. Vou postar o cronograma para vocês no Moodle, depois que a gente fizer aqui a apresentação dele, tá? Também vamos já dividir equipes para os nossos trabalhos. A gente vai fazer logo tudo o que tem para fazer para o bom andamento da disciplina, nós vamos fazer hoje, tá certo? E aí também eu vou falar para vocês como é que vão ser nossas avaliações, questões em relação a esses trabalhos, né, datas, a gente vai tirar as dúvidas, eu vou mostrar para vocês que a disciplina de deontologia não é o bicho de sete cabeças que vocês chegam achando, né, porque deontologia e bioética já vem na cabeça que é uma coisa só muito teórica, que é para a gente ficar aqui pensando por que o céu é azul, por que o mar é frio, e aí a gente vai ver que não é isso, tá? Não é desse jeito. Vou tentar fazer, tá, o máximo aí. Gente, esse é o bom de se dar aula em casa, tá? Você faz um café, um cuscuz, aí você fica tomando um cafezinho. E de você morar sozinho também. Então, a gente vai ver que legislação não necessariamente precisa ser uma coisa chata, tá? Não necessariamente a gente precisa aí estar estudando legislação de uma forma só lendo a lei, só sabendo ali o artigo tal, não sei o que é muito da nossa disciplina, né, de deontologia, que é uma disciplina super importante, porque não existe, quando vocês saírem, né, da faculdade, se vocês quiserem fazer uma prova de residência, se vocês quiserem fazer uma prova de concurso, não existe concurso, não existe residência que não caia questões de legislação farmacêutica, de bioética, só que a gente vai trabalhar da melhor forma possível, tá? Então, primeiro, queria começar aqui, né, a disciplina parabenizando a Gilnásia, é o aniversário dela hoje. Gilnásia, parabéns, Deus lhe abençoe, tudo de bom para você, tá? Não se preocupem, eu sei da vida pregressa de todos vocês, eu uso isso, tá? Se me fizerem raiva. Então, parabéns aí para a Gilnásia. Esses 3 dias a gente tem como é que chama? Um triozinho fazendo aniversário, tá? A Gilnásia hoje, o Evanildo amanhã e a Karen depois de amanhã. Então, para vocês verem aí como eu sei, tá certo? Então, Karen, nem acho graça aí não também, que eu sei que seu aniversário é depois da manhã e eu uso isso também. Então, vamos lá. As nossas aulas, pessoal, elas estão sendo gravadas, tá? E todas as nossas aulas, elas são postadas no mesmo dia lá no Moodle. Então, terminou a aula, é só o tempo mesmo de eu fazer o upload dela no YouTube, aí eu já posto lá para vocês a aula, tá certo? Faltou só alguns dias. É depois de amanhã, né, não? Dia 12? É, sim. Não, detalhe, eu, né, dizendo para ela qual é o dia do aniversário dela. Então, pessoal, todas as nossas aulas, elas vão, né? Não, é porque é outra Karen, tá certo? É outra Karen, a Karen Ramos, que o aniversário dela é depois de amanhã, porque tem 2 Karen, entendeu? Então, gente, todas as aulas vão ser gravadas, como eu falei, a gente vai postar, eu vou postar lá no YouTube para vocês, e aí eu coloco o link no Moodle. Então, aproveitando, Karen Oliveira, né? Seja muito bem-vinda, tá? Unifametro, tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, essas aulas vão ficar disponíveis no Moodle. Nesse semestre, para quem já era da Unifametro, nesse semestre,
a gente vai ter uma coisinha diferente do que aconteceu nos 2 semestres passados, né? Talvez os professores já tenham falado isso para vocês, afinal de contas, a nossa aula já é na quarta-feira, vocês já tiveram aula na segunda, vocês já tiveram aula na terça. A nossa disciplina, agora, né, a gente vai fazer a frequência da presença de vocês na aula ao vivo, apesar dela ficar gravada, e vocês puderem, aí, vocês podem assistir depois e tal, mas a frequência ela é feita na aula online, tá certo? Professor Felipe, foi você que inventou isso? Não, não fui eu que inventei isso, tá? É uma determinação institucional, e aí a gente vai fazer. Professor Felipe, eu estou passando por um problema lá na minha casa, eu moro no interior, ou na minha casa tem problema de internet, quando chove cai, isso, aquilo, outro. Não tem problema, a gente conversa, tudo é conversado, tá? Vocês podem ter um canal direto aí comigo, para falar comigo a hora que vocês quiserem. Então, a gente não vai ter problema durante a disciplina. Roberto, a frequência eu faço, é automática, tá? Eu tenho um aplicativo no computador que ele mesmo faz a frequência automaticamente. Então, vocês entram na sala, ele já salva que vocês entraram na sala e diz quanto tempo vocês passaram online aqui na sala, tá? Então, que aí eu não perco tempo fazendo a frequência. Então, pessoal, vocês têm um canal direto comigo, tá? Anotem aí as formas, não tem problema não. Anotem aí as formas que vocês têm de contato comigo, eu vou anotar aqui no chat, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail para mim, é através do felipe.magalhães@professor.unifametro.edu.br. Então, por e-mail, vocês me mandam qualquer demanda que vocês tiverem, anotem aí esse e-mail. Qualquer demanda que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem me mandar e-mail, não tem problema. Ou vocês podem mandar pelo Moodle através, né, da... Deixa eu tirar minha cara aqui da tela também, que a aula já começou e a cara ainda estava na tela. Vocês podem também mandar e-mail, mandar mensagem para mim através da nossa sala de aula no Moodle. Então, lá tem aquele mensageiro, né, aquele mensageirozinho ali que vocês podem mandar. Aquele ali, eu confesso para vocês que é mais difícil de eu ver, porque eu só vejo quando eu entro no Moodle, né? Então, não é toda hora, tá, que eu estou no Moodle, por isso que aquele é mais difícil de eu ver. Então, se vocês quiserem conversar comigo, ou pelo e-mail, ou pelo direct do Instagram, que está aí também no chat. Lá no direct do Instagram é mais fácil, é o que eu mais vejo, né? Então, quiser falar alguma coisa assim mais rápida, ou tirar uma dúvida, pode mandar por lá, não tem problema, tá certo? Se vocês tiverem meu WhatsApp, apaguem, porque eu não respondo o WhatsApp nem da minha mãe, tá? Eu odeio o WhatsApp. O WhatsApp é a pior coisa que inventaram na face da Terra para perturbar o juiz da gente. Então, o WhatsApp eu não uso. Quer dizer, eu uso, né, para o trabalho, né? Quando a minha coordenadora diz que está precisando falar comigo, no instante eu respondo, mas o restante, não. Ok? Então, essas são as nossas formas de contato. Vamos lá para a gente ver agora o cronograma, como é que vai funcionar aqui a nossa disciplina. Deixa eu compartilhar com vocês o cronograma aqui. Opa, pronto. Deixa eu aumentar a letra. Acho que vocês vão começar a dar uma olhada aí no cronograma, tá? Já estão vendo? Só me sinalizem aí que eu preciso ficar perguntando às vezes se vocês estão vendo ou não. Ótimo. Então, gente, seguinte. Nosso cronograma, ele vai ser seguido à risca. Ele foi todo produzido para aulas remotas. Se, por um acaso, o planeta mudar e o coronavírus sumir e todo mundo se vacinar, a gente volta para o presencial, né? Mas o nosso cronograma, ele está para aulas remotas. A gente vai ter, tá, como é que diz? A gente vai ter algumas aulas presenciais, onde a gente vai se encontrar, tá, durante esse semestre. Se eu não me engano, são 2, mas eu vou confirmar com vocês. Mas, de resto, vai ser online. Então, hoje, eu vou apresentar aí para vocês, né, as questões relacionadas à nossa disciplina, cronograma, me apresentei, a gente vai tirar dúvidas, etc.
e a gente vai montar as equipes, certo? Que vocês vão fazer um dos trabalhos aí que vocês vão ver que é bastante bacana. Então, hoje, dia 10, a gente vai fazer isso. Na semana que vem, no dia 17, a gente começa aí com bioética, então a gente vai fazer, né, noções de bioética voltada à saúde, como é que nós trabalhamos as questões éticas relacionadas à nossa profissão, principalmente. Então, nós vamos discutir, primeiro a gente vai ver a teoria, a gente precisa conhecer os conceitos bioéticos para que a gente tenha depois como discutir e colocar na prática, tá? E aí, dentro dessa questão dos conceitos bioéticos, nós vamos estudar aspectos relacionados a muitas situações que podem surgir dentro do nosso contexto profissional e que talvez a gente nunca tenha parado para pensar se aquilo ali é ou não é uma questão ética, como é que eu vou me posicionar frente àquela situação. Pelo nosso código de ética farmacêutico, isso é válido ou não? Se moralmente isso é aceito ou não na nossa sociedade? A gente vai discutir situações. Então, a gente vai ter coisas aí para discutir que são bastante relacionadas, né, ao nosso dia a dia. Né? Bom dia, Evanildo. Evanildo é um dos que, né, vai fazer aniversário amanhã, parabéns para ele também, certo? E aí, a gente vai discutir coisas como aborto, como transgênicos, a gente vai discutir situações como, por exemplo, deixa eu ver, HIV, publicidade de informações das pessoas, situações polêmicas, porque eu gosto de fogo no parquinho, para que a gente discuta a partir de uma visão ética da saúde, tá? Então, aqui a gente vai ver, né? E aí, o aborto é ético, não é? Ao ponto de vista de quem? Né? A clonagem, alimentos transgênicos, essa questão da vacinação, obrigatória ou não. E aí? Então, a gente vai discutir isso, tá certo? Então, vejam que é um assunto bem legal, bem pertinente. A gente transforma aí a bioética em uma coisa teoricamente chata em uma coisa bacana, tá bom? Depois, no dia 24 de fevereiro, a gente vai vai começar a mesclar aí com determinadas legislações, a gente vai falar de Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque está diretamente envolvido, né, com muitos dos aspectos da nossa profissão. Então, nessa aula, tá, de Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que não necessariamente eu tenho direito àquilo que eu sempre achei que eu tinha, quais são os meus deveres como profissional, prestador de serviço, como é que eu vou trabalhar isso junto com o meu consumidor, tá? Minha tela está piscando. Opa. Como é que eu vou trabalhar isso junto ao meu consumidor, já que eu sou, sim, um prestador de serviço? Então, tem alguns aspectos que nós vamos relacionar aí ao Código de Defesa do Consumidor. No dia 3, a gente volta, tá, a falar de bioética, então a gente vai ficar mesclando um assunto com o outro. A gente vai falar de bioética voltada ao farmacêutico e o Código de Ética Farmacêutico. Então, esse Código de Ética Farmacêutico é a resolução do Conselho Federal de Farmácia 596 de 2014. Então, a resolução 596 de 2014, ela fala os direitos do farmacêutico, os deveres do farmacêutico, as proibições, o que é proibido e o que não é, quais são as sanções, né, quais são as punições que o farmacêutico pode levar caso ele infrinja algum conceito ético. A gente tem também o código disciplinar farmacêutico dentro do nosso código de ética. Então, a gente tem aí um monte de coisa que a gente pode discutir, que a gente vai falar dentro da aula de código de ética, certo? Depois, no dia 10 de março, a gente vai trabalhar a estrutura organizacional da profissão farmacêutica, vai conhecer aí o Conselho Federal de Farmácia, o que ele faz,
Conselho Regional de Farmácia, o que ele faz? Qual é a diferença entre um e outro? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, Sindicato dos Farmacêuticos, o que cada uma dessas instâncias, cada uma desses órgãos, tá, eles fazem para a profissão farmacêutica ou para o farmacêutico, que a gente confunde muito quando eu tenho um determinado problema ou quando eu preciso de alguma coisa, para quem é que eu recorro, tá? E aí a gente vai ver as diferenças. Tem muita gente aí recorrendo errado, achando que o CRF faz tal coisa, que na realidade é o sindicato, que o sindicato faz tal coisa, que na realidade é o CRF, tá? A gente vai aprender isso aí para nunca mais errar. Depois, na aula do dia 13 de março, a gente vai passar para legislações, novamente. A gente vai conhecer uma das portarias mais conhecidas dentro do trabalho dos farmacêuticos. Alguém aqui na nossa sala trabalha em farmácia comunitária, farmácia comercial? Felipe trabalha em farmácia comercial. Então, Felipe conhece aí, né, muito bem sobre a portaria 344. A portaria 344 é aquela que regulamenta os medicamentos de controle especial. Então, essa dispensação, prescrições, quais são as cores, como é que os medicamentos eles são divididos, através de que lista aquele medicamento se é um entorpecente, se é um psicotrópico, se é sei lá, deixa eu ver, um anabolizante, e por aí, né? O Igor também, lá no Sac Pharma, tem muita dúvida sobre isso, que eu sei, que eu já trabalhei lá. Então, a gente tem aí tudo isso para falar no dia 13. E aí, prestem atenção aqui, no dia 17 e no dia 24, tá? Esses 2 dias, a gente vai ter o nosso primeiro trabalho. Esse trabalho, ele vale pontos, certo? Esse trabalho, pessoal, é um júri simulado. Vocês já estão vendo aí, né? Como é que ele vai funcionar? Pessoal, eu sou cafezeiro, tá? Então, vocês vão me ver a aula todinha tomando café, porque eu não tomo café só um dedo, não. É igual a Coca-Cola. Então, pessoal, a gente vai ter o júri simulado. Como é que ele vai funcionar? Esse júri simulado é a nossa primeira atividade prática. Hoje, eu vou colocar lá no Moodle, tá? Na realidade, deixa eu perguntar aqui, você já tem grupo de WhatsApp da disciplina? Geralmente vocês fazem um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. Se tiver, me manda o link para que eu poste lá no Moodle, tá? Não se preocupem que eu não entro no grupo de WhatsApp, né? Como eu já falei. Mas se tiver, eu coloco lá para vocês facilitarem aí a comunicação entre vocês, tá certo? Hoje, pessoal, eu vou postar no Moodle as equipes desse trabalho, tá? As equipes desse trabalho, quem escolhe sou eu. Por quê, professor? Porque faz parte do trabalho, tá? Se eu deixar com que vocês escolham as equipes, vocês vão buscar as afinidades de vocês, os amiguinhos, os colegas. E aí o júri simulado não funciona, tá? Como é que ele vai funcionar, pessoal? Seguinte, eu vou dividir vocês em equipes. Nós temos nessa turma 29 pessoas, tá? Então são 29 pessoas. Vão ser grupos de 4 pessoas e alguns grupos aí vão ter mais uma pessoa, tá? Então são grupos de 4 pessoas e esses grupos eu também vou dividir vocês em quem vai defender e quem vai acusar. Eu que vou dizer. E aí eu vou dar para vocês, eu vou distribuir para vocês uma historinha, tá? Vou distribuir uma história para vocês. Essa história, ela obviamente contém alguma discussão ética. Então ela é uma história relativamente polêmica, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vocês vão fazer a leitura dessa história, vocês vão avaliar a história. Só que o ponto legal desse trabalho é o seguinte:
vocês, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que fica melhor de vocês aprenderem e entenderem. Quando eu digo que é fogo no parquinho, eu tô falando sério. Suponhamos, pessoal, que eu diga para vocês, tá? Eu mande lá para sua equipe uma história sobre aborto. Uma mulher, né? Ela sofreu aí, sei lá, um estupro, né? E aí acabou engravidando. E ela deseja fazer o aborto. E aí a história vai ser sobre isso. Eu dou lá uma enfeitada na história, conto direitinho como é que ela aconteceu. E aí, no dia do júri simulado, vou dar os exemplos aqui. A Alice e a Amanda são da mesma equipe, elas são quem vai defender. Enquanto o Felipe e o Evanildo vão acusar. E aí, a Alice e a Amanda vão ter que estudar na legislação, vão ter que dar uma pensada, como é que elas vão fazer para montar uma defesa para aquela mulher que praticou o aborto, por exemplo. Enquanto o Felipe e o Evanildo vão ter que acusar. Eles vão ter que dar um jeito aí de procurar formas de fazer com que aquela mulher seja condenada. Entenderam? E aí vocês vão me perguntar o seguinte, a Amanda, eu estou dando exemplos, tá? A Amanda vai dizer assim, professor, mas eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, em qualquer situação, e eu vou ter que defender? Vai. Por quê? Porque esse é o trabalho e esse é o objetivo que a gente está tendo nessa atividade. O nosso Código de Ética Farmacêutico, no capítulo 1º, no seu artigo 1º, que é o capítulo que fala dos direitos do farmacêutico, na realidade não é o dos direitos, é o dos princípios fundamentais da profissão farmacêutica, ele diz que o farmacêutico ele tem que agir e ele tem que exercer a sua profissão sem objetivos de lucro, sem vieses ideológicos, religiosos ou de qualquer outra natureza que vá contra as diretrizes máximas da Constituição Federal e da ética farmacêutica. Então, no artigo 1º ele diz isso. Ou seja, a gente vai ter que aprender, de alguma forma, quando eu estou como farmacêutico, que eu vou julgar uma determinada situação ética, que isso acontece lá dentro do Conselho Regional de Farmácia, quando um profissional farmacêutico ele faz, né, um desvio ético, tem uma conduta ética questionável, quem julga somos nós, próprios farmacêuticos, que estamos lá no Conselho Regional de Farmácia. E a gente não pode julgar de acordo com a nossa consciência. A gente tem que julgar de acordo com o que diz, né, a legislação, com o que diz os preceitos éticos do nosso Código de Ética. Então, é uma forma, é uma atividade que nós vamos ter para a gente conseguir desconectar o que eu tenho já de bagagem sobre aquele determinado assunto com o modo como eu devo levar aquele assunto do ponto de vista profissional. Deu para entender? Qual é o objetivo da nossa atividade? Então, nesse momento, a gente vai ter um tempo para discutir, tá? Para que as pessoas elas entrem aí numa discussão, tá bom? Então, a gente vai trabalhar em relação a isso. Karen, vai ser presencial, tá? É isso que eu vou falar agora. Aqui no cronograma, eu coloquei como por via remota, como vocês estão vendo, né? Mas esse semestre, a gente teve a permissão de fazer atividades práticas presenciais. E aí, lá na Unifametro, não sei se vocês já foram lá, a gente tem uma sala de júri simulado. Então, parece um tribunalzinho. Tem lá uma arquibancadazinha, tem o local lá da mesa, né? Desculpa, tem o local lá da mesa. Então, a gente vai fazer essa nossa aula e ela vai ser toda, né, com distanciamento, tudo, porque a sala é grande, dá para fazer, tá bom? Então, vai ser presencial. Então, pessoal, a finalidade é essa.
tudo que a gente for fazer nessa nossa disciplina, eu vou deixar bem claro para vocês qual é o objetivo da gente estar fazendo aquilo. A gente nunca vai ter uma aula nessa disciplina para ficar enrolando, para ficar gerando conteúdo, para ficar inventando coisa que a gente não vai utilizar na nossa vida profissional. Eu odeio isso. Então, a nossa disciplina, por mais que o cronograma pareça ser conteudista, ela não é conteudista. Tá? A gente vai ver aqui o que a gente vai usar. Quem não vai usar, deixa para lá, a gente não vai nem falar sobre isso. Entenderam como é que funciona o júri simulado? Então, vai ser dessa forma. E aí, os casos, pessoal, eles vão ser os mais diversos possíveis, tá? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Eu vou contar aqui uma historinha rápida para vocês sobre essa situação do júri simulado. Se vocês perguntarem para os alunos aí dos semestres passados, é uma das aulas que o pessoal mais gosta. Porque a gente tem um debate muito bacana, muito interessante. E aí, só que às vezes eu tenho que ter jogo de cintura aí e um determinado rebolado para essas situações. Alguns semestres atrás, né, quando eu comecei na Unifametro em 2017, eu fui fazer uma atividade de júri simulado. Foi a primeira atividade de júri simulado que eu fiz. E aí eu fiz nessa exata forma. Dividir as equipes e definir quem ia acusar e quem ia defender. E aí, beleza, era presencial, não tinha pandemia, obviamente. E aí eu dividi uma determinada equipe lá, e o que foi que aconteceu? Não, na realidade eu não dividi a equipe, eu ia fazer isso em sala de aula. E aí eu dividi as equipes pelo nome, eu peguei a lista de frequência antes da aula, já cheguei lá com as equipes todas divididas e com o que cada um ia fazer. Crente que eu estava abafando, né? Planejamento, já vou chegar com tudo pronto e etc e tal. E aí, em uma das equipes que eu já tinha definido, inclusive o tema era eutanásia, quem eu coloquei, eu não sabia, era a primeira aula, quem eu coloquei para defender o procedimento de eutanásia foi a Silvia. E aí eu olhei e eu disse assim, não, aqui, Silvia Helena alguma coisa. Já fui para a sala com o nome das equipes e ela ia defender a eutanásia. E eu fiz a frequência, dividi as equipes e a Silvia não estava na sala. Até que a Silvia entra na sala. E a Silvia era a irmã Silvia, era uma freira. E aí eu fiquei, meu Deus, né? Aí o problema ético já era meu. Como é que eu vou colocar, Senhor, uma freira para ir lá na frente defender a eutanásia? Aí, obviamente, né, uma situação aí que eu geraria um certo constrangimento para ela, aí eu fiz uma modificação aí no procedimento. Mas vejam que nem sempre o planejamento que a gente faz é o que vai acontecer. Isso no meu primeiro semestre, no meu primeiro dia de aula, eu, né, primeira vez sendo professor universitário, aí já me vem logo aí uma dessa. Quando ela entrou toda de hábito, né, a irmã Silvia toda arrumadinha de freira, eu digo, meu Deus, como é que eu vou botar uma mulher dessa para chegar toda de freira lá na frente e defender a eutanásia, né? Mas, enfim, tá? E acho que não tem ninguém aqui que seja freira ou padre ou algo do tipo, tá? Se tiver, conversa comigo no privado que a gente faz aí uma modificação, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para o cronograma. No dia 27/3, tá? A gente vai ter uma aula sobre controle de antimicrobianos. Desculpa. Controle de antimicrobianos, então a gente vai falar sobre se acalme, meu povo, com esse grupo de WhatsApp. Quando for terminando a aula aí, vocês criam. Presta atenção aqui. Controle de antimicrobianos, então a gente vai conhecer a RDC 20, quais são as características dessa RDC para dispensação, para o controle, para compra, para entrega, para prescrição de antimicrobianos, tá? Então, isso é na aula do dia 27. Na aula do dia 31 de março, a gente vai ter uma palestra sobre boas práticas em farmácias e drogarias, tá? E aí, eu vou convidar, que ela sempre participa, a doutora Cristiane Feijó, que alguns de vocês, o Igor, eu sei que conhece, né? A doutora Cristiane Feijó, ela vai, se ela aceitar, né? Mas ela sempre aceita, então já coloquei no cronograma.
vou convidá-la hoje para dar uma palestra sobre a RDC 44 de 2009, que é sobre boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias. Então, ela vai falar sobre aqueles aspectos relacionados à montagem de uma sala farmacêutica dentro da farmácia, aferição de pressão arterial, os serviços farmacêuticos, como é que a farmácia, o que a farmácia tem que ter para ser considerada uma farmácia ou drogaria, o que é obrigatório que só se comercialize ou só se dispense dentro de farmácias e drogarias, quais são os serviços que a gente pode fazer na farmácia e drogaria, essa questão da vacinação, como é que ela é feita dentro da farmácia e drogaria. Então, tudo isso, né, a gente vai ter aí a doutora Cristiane Feijó, que é a coordenadora técnica lá das farmácias Pague Menos, ela tem um conhecimento tremendo sobre esse assunto, uma palestra extremamente rica, tá? Então, a gente vai falar isso no dia 31 de março, beleza? No dia 7 de abril, no dia do aniversário do Josias, a gente tem a aplicação da AP1. Essa AP1, tá? Na nossa disciplina, ela é uma prova que ela é feita pelo Google Formulários. Eu mando o link para vocês e vocês vão resolver a AP1 através do Google Formulários. Então, é online, de presente para o Josias, exatamente. Então, ela é online, vocês vão acessar o link e vão fazer. Essa prova, pessoal, que é a prova online, ela vale 6, tá? É uma prova que vale 6. Professor, o que é que vale os outros 4? Adivinha? Os outros 4 pontos vão vir de onde? Do júri, exatamente, tá? Então, a participação no júri simulado vai ser exatamente os 4 pontos que vão completar a nota de vocês na AP1. Beleza? Entendido? Então, 6 da prova, mais 4 do júri simulado. E aí vem a dica do prof, tá? Dica do prof é importante. Imaginem uma coisa. Na prova da gente, vai cair Portaria 344 de controlados, RDC 20 de antimicrobianos, boas práticas em farmácias e drogarias, além de bioética. São 4 assuntos para a nossa prova. Ela vale 6. O júri simulado, que é um assunto relacionado a uma pesquisa que você vai fazer sobre legislação, etc e tal, para embasar o que você deve falar no trabalho, só esse trabalhinho vale 4. Então, a dica que eu dou é, se esforcem no júri simulado para que vocês façam um trabalho que vale a pena tirar o 4. Por quê? Porque vocês já começam a prova de vocês com 4 na nota. Então, não deixem para querer estudar 4 assuntos enormes para fazer uma prova que vale 6, deixando estudar um assunto numa avaliação ou num trabalho que vale 4. Olha a dica que eu estou dando, tá? Então, já vão logo nessa daí. Deixa eu colocar aqui para vocês link da aula. Peraí. Um minutinho, pessoal. Estou só também colocando aqui logo, aproveitando, né? O que vocês criaram aí, esse grupo do WhatsApp, porque ele facilita a hora de vocês comunicarem para fazer o júri também, tá? Pronto. Então, já está lá no Moodle de vocês, inclusive, o link para o grupo de WhatsApp da turma, certo? Então, já está lá no Moodle. Pronto, seguinte. Seguindo, depois da P1, a gente vai falar no dia 14 de abril sobre Política Nacional de Medicamentos e Prescrição Farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos, pessoal, ela fala, é a política mais importante sobre a utilização de medicamentos no país. Ela fala sobre o uso racional de medicamentos, quais são os programas governamentais
que têm que ser explorados no Brasil inteiro para a promoção do uso racional de medicamentos. Ela fala sobre a assistência farmacêutica brasileira, como é que acontece a distribuição de medicamentos no país, além de que ela estabelece uma coisa importantíssima, tá, no nosso país, que é a instituição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, também chamada de RENAME, tá? Então, a RENAME, ela é estabelecida pela Política Nacional de Medicamentos. E ela é muito importante, porque o que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais? É uma relação de medicamentos que é produzida, né, a relação ela é feita baseado nas diferenças regionais que o país tem, em quais são as doenças mais prevalentes, e aí isso faz com que nós tenhamos uma relação de medicamentos que não pode faltar no serviço público, tá? Então, isso é uma política importantíssima para a gente, certo? Depois, no dia 21 de abril, o dia mais importante do ano, que é feriado, né, o feriado de Tiradentes, tá? Por que vocês acham que é o dia mais importante do ano, o dia 21 de abril? Porque é meu aniversário. Exatamente, Bianca foi em cima, né? Então, 21 de abril, na realidade, tá? Tiradentes tá aí nesse dia, coincidentemente. O feriado é por conta do meu aniversário, tá? Então, nós não teremos aula nesse dia. No dia 24, que é a nossa aula de reposição do feriado, nós vamos ter medicamentos genéricos e similares, tá? Intercambiáveis. E aí, medicamentos genéricos e similares intercambiáveis, a gente vai ter no dia 24 do 4. Lembrando, pessoal, que, professor, dia 24 de abril, deixa eu ver que dia é, dia 24 é um sábado. A gente vai ficar aqui no sábado, professor, tendo essas aulas de reposição? Não, tá? A aula de reposição, ela é uma aula que não é ao vivo. Eu vou gravar essa aula e eu disponibilizo para vocês no sábado. Vocês assistem no sábado, no domingo, na segunda, na terça, no dia que vocês quiserem. Então, as aulas de reposição, elas não são ao vivo. Elas vão ser gravadas e disponibilizadas no Moodle de vocês nesses dias, tá? No dia 28 do 4, a gente vai ter uma outra atividade prática, que essa atividade prática, ela vai ser uma proposta de atualização crítica da portaria 344 e da RDC 20. A portaria 344, ela é de 98, de 1998. E a RDC 20, ela é de 2011. Então, uma tem 10 anos, a outra tem 23. Ou seja, muita coisa mudou de lá para cá. E a gente vai fazer uma prática onde vocês vão gerar... como é que eu posso dizer? Vocês vão gerar algumas... Me faltou a palavra agora. Sugestões, tá? Para atualização dessas legislações. O que vocês acham que hoje em dia já não serve mais? O que vocês acham que pode ser incluído, está faltando na legislação? Então, a gente vai fazer uma prática de atualização dessas legislações que já são antigas, tá? O que não serve mais e o que vocês acham que precisa ser incluído nelas. Depois, no dia 5 do 5, a gente vai falar sobre vigilância sanitária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quais são os pontos que cada uma dessas instituições fazem, qual é a importância desses órgãos para a saúde pública, para a profissão farmacêutica. Depois, aqui é online, tá? Vou apagar aqui, que não vai ser na sala de inovação. Depois, a gente, no dia 12 de maio, nós vamos trabalhar a identificação de falsificações nas notificações de receita. A gente vai falar sobre receitas falsas, como é que a gente faz a percepção de uma prescrição falsa, tá? Para
a gente acabar não dispensando aí medicamentos que podem ser utilizados com outros fins criminosos ou anabolizantes para utilização, né, por conta de aumento de massa corporal desnecessária e por aí vai, tá? A gente vai fazer uma prática aí de identificação de falsificações. Depois, no dia 19 de maio, a gente tem uma outra palestra, tá? A palestra que fala sobre a legislação que permite a atuação do farmacêutico em banco de leite humano. Vai ser com a farmacêutica Bárbara Xavier. Ela é farmacêutica lá da Maternidade Escola, Assis Chateaubriand. A pessoa mais fofa e amável quando não está com raiva que eu conheço. Então, ela é sensacional, tá? A Bárbara, acho que vocês já devem ter visto, ela deu uma palestra também para a gente no semestre passado, se eu não me engano, na Semana de Farmácia. Então, quem participou aí, ela estava falando também lá sobre banco de leite, e eu chamei a Bárbara porque ela é a pessoa também que mais ama trabalhar em banco de leite na face da Terra. Esse assunto não tinha na nossa disciplina, tá? A gente, na disciplina de deontologia, não falava sobre banco de leite. E eu levei um carão dela, né? O professor da disciplina levou um carão da farmacêutica porque que eu não tinha banco de leite na disciplina. Se existem legislações que regulamentam essa atividade para o farmacêutico. Então, eu tive que incluir banco de leite para não continuar levando carão dessa farmacêutica, minha colega. Tá? Então, a gente vai ter aí essa aula sobre banco de leite. No dia 26 de maio, nós temos a aplicação da AP2. No dia 2 de junho, a gente corrige a AP2, a gente faz o fechamento da disciplina, né? A gente faz aí um café da manhã online, cada um nas suas casas, com as câmeras ligadas, um comendo bolo, outro tomando café, o outro não sei o quê, e a gente faz aí um café da manhã online, tá certo? E esse café da manhã online a gente posta aí nas redes sociais, né? Tudo direitinho, tá? É legal. No dia 9/6, a gente tem a substitutiva para quem faltou a AP1 ou a AP2, ou as duas, faz uma prova substitutiva. E no dia 16, a gente fecha, aí propriamente dita a nossa disciplina, com a palestra do Dr. Egberto. Dr. Egberto Feitosa, ele é conselheiro regional de farmácia, então ele vai falar sobre o Conselho Regional de Farmácia, como é que você pode utilizar o Conselho Regional de Farmácia aí na profissão farmacêutica, através de treinamentos, de cursos, de fiscalização da profissão, qual é a importância do conselho dentro, né, da profissão farmacêutica. Então, o Dr. Egberto Feitosa vai dar essa palestra para a gente no dia 16/6. No dia 23 de junho, é a nossa prova final, tá? Obviamente, eu coloquei o dia 23 de junho aí, só porque é obrigado, né? Ninguém vai ficar de final, né? Se Deus quiser, todo mundo já vai estar de férias. Eu ouvi um amém, igreja? Os anjos passaram aí na casa de vocês, ou falando aí um amenzinho. Então, ninguém vai estar de final, se Deus quiser, e a gente já vai estar de férias, tá bom? Então, esse é o nosso cronograma. Espero aí, né, que vocês tenham gostado do modo como a gente vai fazer a disciplina, do modo como é que vai ser o andamento dessa disciplina, tá? Todas as aulas, a gente tem aí algumas curiosidades que são passadas para vocês acerca das legislações que a gente está vendo, tá bom? Então, não se preocupem que a legislação não vai ser vocês pegando a lei e lendo, não, tá bom? Vai de uma maneira muito mais interessante, muito mais bacana. Então, esse foi o primeiro ponto. Já sabemos aí, então, como é que vai ser o funcionamento relacionado ao nosso cronograma. Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Essa é a primeira parte, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para passar para vocês. Vamos lá. Ah, ok. Então, pessoal, aqui, ó, aqui no Moodle também, certo? Na nossa turminha, deixa eu compartilhar aqui o Moodle.
Pronto. Então, ó, vai aparecer aí para vocês. Aqui na nossa sala do Moodle, vocês estão vendo, Deontologia Farmacêutica e Bioética, né? Nós temos os quadros aqui de avisos, são os avisos que eu vou dar para vocês, tá? Em relação às nossas aulas. Aqui eu já coloquei o link da nossa aula e o nosso grupo do Zap, o de vocês, que eu não entro, tá? Tem o link da aula, que é o mesmo para todas as aulas. Todas as nossas aulas vocês vão entrar pelo mesmo link. E, além de tudo, vocês vão também... Gente, olha, a nossa aula, ela é de 10h20 a 1h, né? A minha vizinha, ela cozinha divinamente bem. E ela começou a fazer o almoço aqui. Aí fica um cheiro de comida aqui dentro, que eu fico em tempo de bater lá na porta dela para pedir comida, sabe? Assim, o pedinte, eu vou já bater na mulher. Aí começou aqui o cheiro a subir, eu fico doidinho. Então, aqui na nossa turma do Moodle, vai ter essa parte, tá? Aqui no bloco 2, a gente vai ter as legislações. Todas as leis que a gente vai usar, eu já vou postar para vocês aí nesse tópico. Então, vocês vão ter todas as leis à disposição de vocês, tá? Então, vou colocar tudo aí. E aqui, a gente vai ter os grupos do júri, que eu também vou postar para vocês, tá? Então, hoje, já que nós finalizamos o cronograma, que está tudo ok, datas determinadas, a disciplina já vai estar toda montada aí no Moodle para vocês. Beleza? Além da Karen, tem alguém que entrou na Unifametra agora, esse semestre, que não mexeu ainda no Moodle, que não viu, que não sabe como é que funciona? Todos ok? Show, beleza. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Hoje a nossa aula, como eu falei para vocês, vou colocar, Karen, tá? Terminou nossa aula, eu vou postar a gravação da aula, o cronograma, as legislações, os grupos de que vocês vão, né, ser divididos, tudo direitinho, tá certo? Eu não posto o cronograma antes, porque a gente pode perceber algum erro na hora que a gente está fazendo, né, que eu estou mostrando para vocês. Então, como eu vi que está tudo ok, eu vou postar agora, tá beleza? Então, vocês vão ter disponíveis aí o cronograma durante todo o semestre, tá? E a gente segue o cronograma à risca, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas a gente segue sempre o cronograma bem direitinho, tá? À risca aí de vocês. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Hoje é a única aula que a gente termina bem mais cedo. Por quê? Porque a gente ainda está tendo matrícula. Então, eu não dou conteúdo novo nessa primeira aula, porque na semana que vem, com certeza, vão ter novatos. Então, para não perderem aí o conteúdo da aula, né, hoje a gente só faz esse apanhado geral da disciplina. Mas semana que vem a gente já começa, como vocês viram, com matéria, né, como diz lá no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? A gente já começa a conversar especificamente sobre a disciplina. E eu vou passar para vocês também, lembrei aqui de uma coisa, a gente vai ter, eu vou colocar para vocês, disponibilizar um linkzinho, pessoal, lá no Moodle também, que é para que vocês preencham. Por favor, presta atenção aqui no que eu estou falando para vocês. Para a aula que vem, eu vou precisar que vocês assistam em casa um filme durante essa semana. Tá? Eu vou precisar que vocês assistam um filme essa semana. E esse filme eu vou disponibilizar para vocês no Drive. Lá no Google Drive vai estar disponível o filme para vocês. Só que o Google Drive, para que vocês consigam acessar, eu tenho que colocar o e-mail de vocês. Eu tenho que autorizar o e-mail de vocês para vocês acessarem o filme. Então, eu vou disponibilizar lá no Moodle um linkzinho que vai mandar vocês para uma planilha do Excel que vai ter lá o nome de todos vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vai ter uma coluna com o nome e-mail. Vocês vão escrever do lado do nome de vocês o e-mail de vocês. Só que importante é o e-mail institucional, é o e-mail da Unifametro.
Se vocês digitarem um outro e-mail pessoal, vocês não vão conseguir acessar, tá? Então, vocês precisam digitar lá o e-mail institucional. Então, façam isso, beleza? Até o final da manhã vai estar lá. E aí eu vou compartilhar para vocês. Professor, por que você precisa compartilhar o filme? Porque ele não está na Netflix, mas eu tenho ele feito download, então eu vou compartilhar. Quem já assistiu, beleza. Qual é o filme, Felipe? Se chama O Jardineiro Fiel, tá? Desculpa. O filme se chama O Jardineiro Fiel. Por que eu quero que vocês assistam esse filme? Porque ele tem tudo a ver com a questão bioética para a farmácia. Então, como a nossa aula da semana que vem vai ser sobre bioética, então, se vocês assistirem esse filme, a gente tem como discutir muito melhor a aula da semana que vem. Além de ser um filme sensacional, tá? Ganhou Oscar, ganhou um monte de coisa aí, que é bacana, e é de um diretor brasileiro, certo? Então, é um filme super legal, então assistam. Mas, para isso, eu vou disponibilizar lá para vocês esse link, tá bom? Só mais uma coisa. Quem aqui... o semestre de vocês é o quinto, né? É o quinto semestre? Que essa disciplina antigamente era do terceiro, aí ela... Quarto, né? Pronto, quarto semestre. O líder de vocês do quarto semestre está aqui na turma. Vocês sabem quem é? Tem líder, não tem? Tá, não? Sabe quem é, Roberto? Quem é o nome da pessoa? É o Jefferson. Deixa eu ver se ele está inscrito na disciplina. Jefferson Kesley Melo Damasceno. É ele? Jefferson Kesley Melo Damasceno. Pronto. Então, quem puder falar com o Jefferson depois, é só para pedir para que todos esses links, essas coisas, né, ou qualquer um de vocês ajuda, que eu postar no Moodle, postem também no grupo do WhatsApp de vocês, para que as pessoas acabem não perdendo, tá certo? Porque às vezes eu posto no Moodle e vocês não veem. Então, posta lá também no WhatsApp da turma, para que vocês não percam, tá bom? Entendido, pessoal? Tudo ok? Beleza? Show de bola. Gente, nossa disciplina vai ser top. Eu garanto, vai ser top. Então, ela começa todo dia no mesmo... Todo dia não, toda quarta-feira no mesmo horário, tá? Já sabem, 10h20 a gente está começando. Então, não faltem para poder a gente fazer uma disciplina aí show de bola, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Adorei, adorei. Quero conhecer vocês pessoalmente. Então, nas nossas aulas práticas, que eu garanto que nós vamos ter lá todo o distanciamento social necessário, vai estar todo mundo protegido, tá? Todo mundo de máscarazinha. E aí, para a gente, né, começar a disciplina, façam o seguinte, vamos dar o nosso print de disciplina de inicial, e aí eu vou postar lá nas redes sociais, e vocês me marcam que eu reposto vocês lá, tá certo? Então, pode ser quem tiver aí, pelo menos vestido de forma adequada, se quiser ligar a câmera, tá? Para eu dar um print aqui, a gente bater nossa foto de começo de disciplina. Liga a câmerazinha aí 2 segundos. Não me deixem flopar pedindo para vocês ligarem a câmera e vocês, ninguém ligar, só eu, pelo amor de Deus. Olha aí, Bianca apareceu, muito bem, para eu ver a cara de vocês. Bora, Igor. Felipe, Amanda. Vocês estão tudo de roupa de dormir, é? Para não ligar as câmeras. Então, Bianca, vamos ficar nós dois, tá certo? Então, bora lá. Vou dar o print aqui no 5, dá um sorriso aí, Bianca, também. Aí vocês postam e me marcam lá, @farmacêutico Felipe, que eu marco também. 1, 2, 3 e... Pronto. Gente, um abraço. Peraí que o Igor ligou. Vai, Igor. É porque demorou, peraí. Vai, menino. Tá ali. Vai perder de novo. Pronto, bora. 1, 2, 3 e... Pronto, gente. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Um abraço para todos vocês. Beijão. A gente se encontra, né? Até a próxima, tá? Tchau, tchau, tchau.